A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Começando mais uma EBD, Lições Bíblicas. Hoje estamos na penúltima lição da nossa revista. Como os irmãos já bem sabem, depois de 12 aulas, contando a nossa aula de hoje, a nossa revista ela é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então nós temos aprendido lições importantíssimas. E essas duas últimas também não ficam, apesar de serem as últimas, não ficam pormenores. São muito interessantes, muito poderosas para todos nós no nome de Jesus. Então veja só, a nossa lição de hoje, ela tem como tema, veja só, eu coloquei aqui, sendo a igreja do Deus vivo. Deus vivo. Nós iremos estudar a respeito do Deus vivo e também de sendo a igreja, ok? O que é ser a igreja e o que é o Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque a Bíblia cita como Deus vivo. O porquê? Tá certo? Iremos também entender algo sobre a igreja muito importante também, tá ok? Vamos mais adiante aqui, vamos fazer a nossa leitura do texto áureo e também a verdade prática. Lição 12. Essa lição será estudada no dia 17 de setembro de 2023, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então, o texto áureo diz o seguinte: grande é o mistério. Digo, porém, a respeito da igreja e de Cristo. O apóstolo Paulo sempre falava a respeito, é dado um mistério a ser revelado, eis que eu vos digo um mistério. São essas coisas que são reveladas à igreja e que faz de nós a igreja ser não somente a igreja, mas do Deus que é vivo e que se revela a ela através da palavra e através do Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana. A noiva, a igreja, não pode ser de outro marido. A Bíblia diz que ou vocês servirão a Deus ou a Belial, ou a Mamon, ou vocês servem a Deus ou ao diabo. A noiva de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, ela não é amante do mundo, de forma nenhuma. Ela é a noiva preparada, está sendo preparada, limpa, purificada para se encontrar com o seu noivo, que é Jesus, nas bordas do Cordeiro, nos céus, depois do arrebatamento. Mas veja só, pois ela é guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bordas do Cordeiro. Há uma parábola na Bíblia que Jesus fala sobre a borda do Cordeiro, a borda do Filho, e muitos se apresentam ali nas bordas e o Senhor olha e vê um homem sem vestes nupciais, sem as vestes certas para as bordas, para o noivado. Então aquele homem é expulso e lançado, segundo a parábola, no inferno, segundo a palavra de Deus, nos lugares de trevas, onde há ranger de dentes. Então entendemos que a noiva, a igreja e cada um de nós que fazemos parte desta igreja, temos que estar com as nossas vestes limpas, purificadas, para poder estar nas bordas do Cordeiro. Não pode estar suja com mundanismo, não pode estar corrompida, pois nós somos guardiãos da verdade, ok? E a nossa leitura bíblica em classe, a base para a nossa aula de hoje, ela se encontra em duas epístolas, em duas cartas da Bíblia. Em 1 Timóteo 3, 14 ao 16 e Efésios 5, 25 ao 27 e o 32, verso 32. Tá ok? Vamos ler. Veja o que está falando. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas que se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Veja só.
aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5, veja o que diz. Vós, maridos, amai as vossas esposas, ou mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é o mistério. Digo-vos, porém, a respeito da igreja e de Cristo, ou de Cristo e da igreja. Veja só, irmãos. A introdução da nossa lição, ela vai nos ensinar algo magnífico. Ela vai nos ensinar que os efeitos do mundanismo, eles são revelados na igreja quando a igreja deixa de pautar os seus valores da fé cristã. Quando a igreja se afasta dos princípios bíblicos, da palavra de Deus, quando ela se afasta, então nota-se na igreja efeitos do mundanismo. Inversão de valores, desprezo da doutrina bíblica, desprezo do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente que alumia os olhos do homem e leva ele à verdade. Então, quando a igreja abre as portas para o mundanismo, os efeitos dele, dentro dela, são diversos e muito maléficos. Então, nessa oportunidade, nós iremos estudar a respeito do relacionamento, da natureza da igreja, do relacionamento com Cristo e as suas armas que impedem a mudanização, uma palavra meio difícil, mudanização da igreja local. Então nós iremos entender a natureza da igreja. Se somos a igreja do Deus vivo, ok? Qual é a nossa natureza? Quais são os princípios? E depois, as armas que usamos contra o mundanismo. Agora foi melhor, não foi? Contra o mundanismo, que impede de acontecer este mundanismo na igreja local. E é aqui que eu já quero parar para a gente analisar algo muito interessante. Quando o escritor ele fala igreja local, ele faz uma separação, né? Ele divide a igreja em duas. Como assim, meu irmão? Não estou entendendo. Não. Você está dizendo que a igreja é dividida? Não, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que a igreja em si, ela está repartida, entre aspas, em duas. Como assim? A igreja local. O que é a igreja local? A igreja local é feita de pessoas santas, pessoas que conheceram a Jesus, pessoas que foram transformadas, libertas, mas também tem os riscos dos impostores. Tem as ovelhas e tem os bodes. E pode haver falsos irmãos. Então a igreja local é aquela que congregamos, é aquela que vamos lá visitar, é a igreja que estamos com os irmãos reunidos aqui corporalmente. Porque todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. E essa igreja local, ela pode ter diversos problemas no meio, porque é composta por seres humanos. E seres humanos, alguns transformados e outros não transformados. Então, essas armas que iremos aprender, tudo que iremos aprender a ser a respeito da igreja do Deus vivo, a ser a igreja do Deus vivo, são armas para combater todo esse mal na igreja local. Para que esse mal não venha acontecer, para que esses falsos irmãos não venham prevalecer contra os verdadeiros, para que os impostores não aparentem ser verdadeiros, para que venhamos ter discernimento. Por quê? E qual é a segunda igreja, meu irmão? A segunda igreja é a igreja universal. Igreja essa que é composta só das ovelhas. Veja só, as ovelhas da igreja universal, elas estão na igreja local. Olha aqui, ovelhas. As ovelhas. Elas estão na igreja local.
Mas o que não tem na igreja universal são os bodes, são os falsos irmãos e os impostores. Eles não estão na igreja universal, porque a igreja universal é a união de toda a igreja de Cristo em todo o mundo. É a igreja espiritual, meus irmãos. Somos nós os brasileiros, os africanos, os americanos, os mexicanos, os coreanos, os chineses, os ingleses, os europeus, todos diante dos olhos de Deus somos a igreja universal. Igreja essa que quando Deus olha, Ele discerne e diz: estas são as minhas ovelhas. Imaculadas, limpas, salvas, redimidas. Deus as conhece, ou Deus os conhece. Deus conhece cada um que faz parte da sua igreja. A igreja universal, os adeptos dela, aqueles que estão nela, são todos santos, redimidos, transformados, e Deus os conhece. Mas na igreja local, é onde muitas pessoas se reúnem, a igreja universal está lá também. Mas na igreja local, entre as pessoas da igreja universal, existem impostores, existem bodes, existem falsos irmãos. Então temos que saber que somos a igreja universal. Deus olha para nós como um grande rebanho. Um grande rebanho. Que fazemos parte das igrejas locais, das congregações, dos ministérios. Ok? Então vamos lá. Temos que entender, de abertura, que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas, tá certo? Alguns dizem que 14 por causa de Hebreus, né? Alguns dizem que os escritos aos Hebreus também é de autoria do apóstolo Paulo. Eu também concordo por alguns motivos de escrita e etc. Mas, enfim, seis dessas epístolas foram doutrinais. Ele enviou para doutrinar as igrejas, ensiná-las. Outras, entre essas, as 6 doutrinais, né, tem 1ª e 2ª Tessalonicenses, né, tem a Epístola aos Gálatas, tem também 1ª e 2ª Coríntios, tem Romanos, são as epístolas doutrinais. As epístolas prisionais, certo? Epístolas essas que foram escritas em prisão domiciliar, por isso são prisionais. E entre elas está Filipenses, Colossenses, Efésios, é o que lemos no nosso texto, tá certo? Efésios e Filemon. E também existe a 3ª categoria de epístolas pastorais, ok? Que inclui 1 Timóteo, Tito e também 2 Timóteo. Inclusive a nossa leitura também está em Timóteo, 1 Timóteo, tá certo? Então, quando pegamos a base para essa lição, pegamos base de 2 tipos de epístolas que o apóstolo Paulo escreveu para as pessoas. Uma, o apóstolo Paulo estava preso, e outra, ele estava falando como um pastor. E há pastores, falando como pastor, e há pastores, falando como líder e aos líderes. Ok? Vamos prosseguindo. Então a primeira coisa é a natureza da igreja do Deus vivo. Quando a Bíblia se refere à casa de Deus, aqui no primeiro tópico, certo? Primeiro tópico, a casa do Deus vivo. Quando se fala a casa de Deus, eu vou aqui apagar o nosso quadro para a gente poder aplicar melhor, tá certo? Veja só. Quando a Bíblia fala a respeito da igreja no Novo Testamento, ele emprega uma palavra utilizada também no Antigo Testamento, que é casa de Deus. Casa de Deus. E o que significa a casa de Deus? Entendemos que a casa de Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, significava o tabernáculo, o templo, tá certo? O lugar de adoração a Deus. Mas
acima de todos esses significados, a casa de Deus significa o lugar da presença de Deus. Então, irmãos, que fique bem claro, quando a Bíblia fala, aqui no primeiro tópico, no primeiro subtópico também, a casa do Deus vivo, e quando fala a respeito de casa de Deus, está falando do lugar da presença de Deus. Então, quando a Bíblia nos refere que a igreja, que somos nós, a igreja do Deus vivo, somos a casa de Deus, está dizendo que em nós habita a presença de Deus. Assim como no tabernáculo a presença de Deus enchia, que os umbrais estremeciam, que havia fumaça e vapor dentro do tabernáculo, do templo, e os sacerdotes não poderiam estar de pé pelo peso da glória de Deus, pela Shekinah, eles caíam sobre os seus corpos, caíam de rosto em terra. Assim o apóstolo Paulo está dizendo, nós que somos a igreja de Deus, a presença dele está em nós, no nosso meio, na igreja universal, também na igreja local, porque Deus conhece as suas ovelhas. O que mais? A Bíblia, ou melhor, a lição, ela também trata sobre o Deus vivo, né? Casa de Deus, mas também fala a respeito do Deus vivo. Vamos analisar aqui a respeito do Deus vivo. Pessoal, Deus vivo. Quando a Bíblia fala que Deus, ele é o Deus vivo ou vivente, a gente pode citar aqui uma base em 1 Samuel. 1 Samuel 17, verso 26. Verso 26. O que está escrito em 1 Samuel, verso 26? Davi, ele vai descendo em direção ao arraial, onde está havendo guerra entre Israel e os filisteus. Ele escuta Golias afrontando ao exército de Israel. E também falando palavras difíceis contra o exército de Israel. E Davi diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe por que ele fala isso, irmãos? Porque há uma grande diferença entre deuses com D minúsculo, deuses mortos, invenções da cabeça dos homens, das suas filosofias e doutrinas demoníacas, e o Deus que é vivo. Por quê? Porque esses deuses mortos, eles não se comunicam. Ele tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não é como os ídolos mortos, ele é vivo, ele se comunica com seus filhos, ele se comunica com o ser humano, ele fala conosco, ele está vivo. Então nós somos a igreja, somos o lugar da presença do Deus, que ele é vivo, ele fala conosco, ele testifica o nosso espírito, através do seu Espírito Santo. Ao contrário do panteísmo. O que é panteísmo? Panteísmo é Deus é tudo e tudo é Deus. Assim, com esse pensamento do panteísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus, então Deus não se comunica com o homem. Não, olha, Deus é tudo e tudo é Deus, a natureza é Deus, o ar é Deus, o animal é Deus, eu sou Deus, ele é Deus, tudo é Deus. Então não preciso conversar com ele, porque tudo é Deus. Aí está o erro, aí está o problema do panteísmo. O nosso Deus, ele é vivo, ele fala com as suas criaturas, com os seus servos, ele conversa conosco. Há um ditado que diz, quem é tudo não é nada. E é verdade. Deus não é tudo, Deus fez tudo, tudo saiu dele, ele é Deus. A natureza se corrompe, há destruições, a natureza envelhece, morre, depois frutifica de novo, o homem cresce, reproduz, morre, mas Deus, ele é o mesmo, ele é Deus. O segundo subtópico do primeiro tópico
tem por título A Coluna e Firmeza da Verdade. Temos que entender. Coluna e firmeza da verdade. Coluna. A coluna, ela não é um fundamento. Toda coluna, ela é firmada sobre fundamento. Então, a Bíblia diz que a igreja, ela é a coluna, ela não é o fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento da verdade, o fundamento da vida, a base é Jesus. Mas a igreja é o pilar que está nele, que dele puxa a sua força para estar em pé. E guardar as verdades, guardar o poder de Deus, guardar uma vida em santidade. Ela é guardiã da verdade. E isso implica muito a respeito, primeiro, da liderança. A liderança tem um dever de entender que a igreja é guardiã da verdade e não pode se corromper. Ok? Vamos mais adiante. O mistério da piedade. Terceiro subtópico. Aqui há duas palavras interessantes. Mistério e piedade. Mistério e piedade. Entendemos que mistério, a igreja, veja só, a igreja, ela é a casa de Deus, o lugar da presença de Deus. A igreja também, ela é o pilar neste mundo que sustenta a verdade. E também a igreja, ela é o mistério da piedade. Como assim o mistério da piedade? Mistério diz a respeito das verdades reveladas à igreja. Verdades que o mundo não consegue ter. Verdades que o mundo não entende. É revelada à igreja. A igreja recebe essas verdades e através dela prega e é transformada e transforma vidas. Verdades reveladas que nunca outra vez ou nunca antes foi revelada. Um exemplo é o arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, verso 51, o apóstolo Paulo diz: eis que eu vos digo outro mistério. Ou um mistério, que nem todos morreremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ele está falando do arrebatamento. Olha, eu vos digo um mistério revelado para vocês agora. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Um mistério revelado à igreja. A igreja é o lugar dos mistérios de Deus revelados ao homem. Deus, a presença de Deus está em nós. E por estar em nós, nós guardamos a verdade. Verdade essa revelada. E depois, piedade. Piedade, a palavra piedade, ela é sempre no sentido de dizer estar diante de Deus. Impiedade é virar as costas para Deus. E piedade é estar olhando para Deus. Mas piedade também ela é a base do cristianismo. É uma vida no Evangelho. Uma vida nas boas novas do Evangelho. É o Evangelho revelado. Ele está falando, olha, grande é o mistério da piedade. Ele está falando, grande é os mistérios que o Evangelho nos revela. Ok? Vamos mais seguindo. E vamos citar aqui também algo muito interessante. Na nossa leitura, aqui no verso, aqui em 1 Timóteo 3, verso 16, veja o que diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, ou grande é os mistérios e as verdades reveladas pelo Evangelho. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Veja só, recebido acima na glória. Vamos separar esse verso para entendermos melhor ele. Quando fala, veja só, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Eis aí um mistério revelado à igreja. O quê? Quando Jesus foi gerado. Não foi quando ele nasceu, não. Foi quando ele foi gerado, concebido em Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um mistério escondido durante milênios e séculos, milhares e bilhões de anos, revelados à igreja.
O que mais? Justificado em espírito, ele venceu como homem. O mistério, Jesus sendo Deus, mas como homem, também venceu. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando ali, tanto humanamente como divinamente. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O que mais? Visto dos anjos. Os anjos contemplaram a formação do mundo. Jesus encarnando e Jesus ressuscitando. Veja só, Jesus encarna, Jesus vem do céu até o ventre de Maria e encarna, se torna carne, o verbo se torna carne. Mas depois que Jesus, ele rende o Espírito na cruz do Calvário, quando há a ressurreição, não é reencarnação, não, é ressurreição. O mesmo corpo que desceu à sepultura foi o mesmo corpo que glorificado levantou-se dela. E a sua ascensão, a sua subida aos céus. Outro mistério revelado à igreja. O que mais? Pregado aos gentios e crido no mundo. Outro mistério revelado à igreja. A pregação do evangelho. Jesus também pregou aos gentios. Mas o maior trabalho de pregação do evangelho no mundo é através da igreja. Pregando ao mundo e muitos sendo convertidos e se arrependendo dos seus pecados. E recebido acima na glória, também fala da ascensão, da subida gloriosa de Jesus ao céu. Quando está escrito na palavra de Deus em Atos, que Jesus foi elevado às alturas, ensinando aos discípulos, foi elevado às alturas, e os discípulos ficaram olhando para cima, e os anjos apareceram e falaram: homens, por que olham para cima? O mesmo Senhor que viste subir, ele virá do mesmo jeito novamente. Glória a Deus. Segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. O primeiro subtópico, santificação e pureza. O relacionamento de Cristo com a igreja necessita se passar por santificação e pureza. O processo de santificação, veja só, temos que entender uma coisa aqui. Há uma teologia que nós acreditamos, que é a teologia da obra consumada. O que significa isso? Quando Jesus morreu na cruz, nós fomos salvos. É verdade ou não é? Com certeza. Quando Jesus morreu na cruz, recebemos a salvação. Quando ele morreu na cruz, nós fomos santos, tornados santos para Deus. Quando Jesus morreu na cruz, fomos redimidos, justificados. Uma obra, uma vez feita. Mas há um processo, porque, veja só, a santificação é em 3 partes. A primeira é a posicional. Nós somos santos porque Cristo nos santificou na cruz do Calvário. Mas também a santificação progressiva, que todo dia nós vamos ali vencendo de fé em fé e vamos nos santificando. E também a santificação futura, que indica a nossa glorificação. A remissão desse corpo corruptível em incorruptibilidade, em transformação, em glória. Então, o processo de santificação que precisamos passar para nos relacionar com o Deus da igreja, se somos a igreja de Deus, temos que ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento implica em santificação e pureza. Santificação é essa que vem depois da pureza. E meu irmão, Porque a Bíblia diz que, veja só, e até na nossa leitura, veja só, para a santificar, veja só, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para santificá-la, santificação. Agora veja, purificando-a
com a lavagem da água pela palavra de Deus. O processo de santificação começa quando somos purificados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração e arde dentro de nós, mudando a nossa perspectiva de vida, transformando a nossa mente, renovando-nos, e aí começa o processo de santificação. Ok? Vamos mais adiante. A gloriosa e irrepreensível. Então Jesus, em comunhão conosco, Ele deseja e também trabalha e fez e trabalhou para a igreja ser santa em santificação, em pureza. Mas também fez dela gloriosa e irrepreensível. Quando na nossa leitura fala em ser a igreja limpa, para se apresentar gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, está falando em característica espiritual e moral. Está falando em uma limpeza espiritual. Está falando em a obra conservadora do Espírito Santo no homem. Jesus e nós, como a igreja do Deus vivo, temos esse compromisso. Ser santos como o Senhor é santo. Ser puro como Ele é puro. E andar em glória como Ele na glória está. E e ser irrepreensível nos caminhos, como Deus é irrepreensível. Irrepreensível, glorioso é algo transformado. Irrepreensível é não achar culpa. Essa é as armas da igreja. Certo? Esses são os frutos do relacionamento com Cristo, com o dono da igreja. Terceiro e último tópico. As armas da igreja do Deus vivo. O zelo pela palavra. Aqui na exposição da revista, o escritor ele vai citar a palavra depositária. A igreja é depositária do evangelho. O que é depositária? Depositária, uma pessoa depositária, é um processo judicial o qual alguém recebe a guarda e a herança ou um bem de alguma outra pessoa por um determinado tempo, até o dono vir resgatar. Então o zelo que temos pela verdade é entendendo que tudo quanto Jesus nos deu, o Senhor nos deu, está conosco, mas não é nosso, é dele. E um dia ele vem para prestar contas. Isso nós podemos ver em diversas parábolas. A parábola do mordomo infiel, do servo vigilante, dos talentos, os 2 servos, as 10 minas. O Senhor saiu e entregou dinheiro a cada um dos seus servos e disse: ide e granjeai, eu vou e volto e depois vocês me dão novamente aquilo que eu vos dei. Não é de vocês, é meu, está com vocês. Assim somos nós, a igreja. Somos a habitação do Deus vivo. Somos também a coluna e firmeza da verdade. Somos também o lugar dos mistérios de Deus revelado. Andando em santificação, em pureza, em glória, em repreensão. Nós não somos repreendidos. Mas temos armas e temos que tê-la. A primeira arma é o zelo pela verdade. Guardar o que nos foi dado até no dia de devolvermos ao Senhor. E o último é o ensino da verdade. Aqui irá citar Efésios 4, 11 ao 12 e também Timóteo 3, 2, que irá falar sobre os líderes. Líderes esses, certo? Líderes esses que são os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores, mestres, homens que Deus constituiu sobre a igreja para ensiná-los na verdade. Não esmorecer, não abrir mão ao liberalismo teológico,
que é abrir mão da ortodoxia bíblica e deixar entrar o relativismo doutrinário. O que é isso, meu irmão? Deus deu à igreja homens e mulheres que ensinem a verdade e não deixe a doutrina bíblica ser afrouxada, a verdade ser afrouxada, para que não caia a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Precisamos entender isso. E também acontece o quê? Não cede ao ecumenismo, que é a união das religiões. Aquele que ensina a verdade, que Deus constituiu para ajudar a igreja nesse caminho de santificação até os céus, não pode dizer todas as religiões levam a Deus. Não, irmão. Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho da salvação. Eu sou o caminho da vida. Eu sou o caminho da alegria. Eu sou o caminho da verdade. Eu sou a porta. Só a Jesus. Não há outro ninguém e nenhuma outra religião que leve o homem a Deus a não ser Jesus. E depois, não cede ao sincretismo religioso, que é misturar o evangelho com outras coisas para tentar agradar alguém. Não, ele está firme na verdade, na palavra de Deus. E assim, encerramos a nossa penúltima aula da EBD Lições Bíblicas com o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Conclusão, vamos ler. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade e da verdade revelada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Essa é mais uma aula da EBD Lições Bíblicas. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, envie esse vídeo para outros e outros irmãos para aprendermos juntos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.